Oi, gente querida, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Hoje preparei um slide, uma apresentação bem legal para vocês, para que a gente possa continuar a nossa discussão sobre símbolos e simbologias e como elas se articulam na nossa comunicação, mas agora avançando para outro tema muito importante, muito interessante na nossa vida, que é a forma de construir sentido através dos ritos e dos rituais. Vocês sabem o que é um rito? O que é um ritual? Sabiam que não só as religiões utilizam de ritos e rituais, mas eles estão presentes em momentos cívicos e até momentos pessoais de nossa vida? Sabiam disso? Então venham comigo e vamos investigar um pouco essa temática tão interessante que é a temática dos símbolos e dos ritos nos quais eles se expressam. Para começar, a gente precisa entender que o ser humano é um ser que se ritualiza, ou seja, é um ser que manifesta momentos importantes da sua vida através de rituais. Rituais que representam etapas e situações da vida de cada pessoa, expressando seus desejos, suas necessidades, sua própria fé e seu próprio sentimento religioso. Os ritos e os rituais, eles estão presentes na nossa vida e marcam toda a sucessão da nossa vida. Para dar um exemplo disso, eu fiz um apanhado de alguns ritos da minha vida pessoal que eu vou partilhar agora com vocês, para vocês entenderem um pouco como é que funcionam os ritos e como eles se fazem presentes na nossa vida. Venham comigo que eu vou partilhar algumas lembranças muito gostosas da minha história. Para começar, aqui nós temos uma festa de aniversário, aí a festa de aniversário da minha cunhada. A festa de aniversário é um rito importantíssimo. Ele tem momentos importantes específicos. Ele é periódico, acontece uma vez a cada ano. E quando a gente faz festa, alguns elementos não podem faltar. Por exemplo, estão vendo o bolo ali no centro da mesa na foto? Pois é, numa festa de aniversário, aqui na nossa cultura, nesse rito da festa de aniversário, não pode faltar o bolo. E olha só, ninguém pode sair da festa antes do parabéns, senão é considerado falta de educação. Isso porque o ritual da festa de aniversário tem esses ritos importantes, que é cantar o parabéns, partir o bolo. Em algumas famílias há a tradição do primeiro pedaço, que faz parte do rito, do significado dessa festa. Outro exemplo que eu trago para vocês é a minha formatura. Olha aí que rapaz bonito. Eu tô aqui no meio, o segundo, daqui para lá, sou eu ali todo bonitão, me formando em filosofia. A formatura também é um rito. Ela tem momentos específicos. Eu fiz um juramento junto dos meus colegas. Eles apresentaram ali os objetivos do curso. A gente recebeu o capelo, recebeu o grau a partir do reitor da faculdade, que colocou esse capelo, que é esse chapeuzinho da formatura, nas nossas cabeças, obedecendo um rito que marcou a minha vida nesse dia. Mas podemos dar outro exemplo. Como, por exemplo, aqui embaixo, o casamento de um dos meus melhores amigos. E nesse dia eu fui padrinho deles. O casamento é outro rito importante, onde um homem e uma mulher obedecem alguns passos para poder jurar e formalizar o relacionamento de forma mais intensa. Eu fui padrinho de casamento destes dois. E aí eles assumiram um compromisso diante da igreja, representada pelo padre, e também diante da sociedade, porque eles também fizeram um casamento civil. Aqui eu tenho outro rito importante, uma pizza com os amigos. Quem diria que isso também é um ritual importantíssimo? Até a hora de pagar as contas obedece a alguns procedimentos. Outro exemplo que eu tenho aqui é a festa de fim de ano da minha família, que reúne aí todo ano minha família se reúne para celebrar o final do ano, a gente queima fogos de artifício, espera até meia-noite para comer. Tudo isso faz parte do ritual de fim de ano da minha família. E outros exemplos que eu posso dar para vocês. Aqui nós temos uma celebração da minha comunidade, onde vocês veem um grupo de jovens sendo enviados para uma missão. No caso aí foi a coordenação do meu grupo de jovens sendo enviados para assumir essa coordenação. Então, como vocês podem ver, minha vida está repleta de rituais. Assim também está a vida de vocês.
Existem eventos importantes na nossa vida que são marcados por significados importantes. Os ritos, então, gente, eles podem ter um caráter religioso ou não, e são destinados a celebrações de acontecimentos históricos de cada tradição. No caso dos ritos religiosos, da tradição religiosa, como as grandes festas, por exemplo, a Páscoa e o Natal do cristianismo, o Hana Matsuri do budismo, que é o dia do nascimento de Buda, o Hanukkah dos judeus e vários outros. Existem povos que celebram a primavera, que celebram o nascimento de alguém. Os ritos, por exemplo, das festas de 15 anos. Vocês meninas aí que tiveram o baile de 15 anos, é um rito importante. Não sei como estão sendo feitas as festas de 15 anos agora, mas no meu tempo tinha um rito de trocar o sapatinho da menina, que a menina trocava a sapatilha de quando era criança pelo sapato de mulher adulta e assim por diante. Tudo isso faz parte dos rituais. E os rituais são marcados por uma linguagem própria, uma linguagem que é chamada de linguagem ritualística. Essa linguagem chamada ritualística é uma linguagem que manifesta o sentido não explicitado. Ela expressa um sentido que não está totalmente descrito. Embora muitos ritos utilizem de palavras, grande parte do que é expressado nestes eventos utiliza de linguagem simbólica. São gestos, sinais, signos, elementos diversos que substituem a palavra para expressar os sentimentos profundos que são manifestos nessas celebrações. Por exemplo, numa festa de aniversário, você geralmente não pergunta para o aniversariante quantos anos ele está fazendo, não é verdade? Geralmente você não chega para ele, ei, fazendo quantos anos? Mas, geralmente, nas festas de aniversário, você coloca velas no bolo de acordo com a data de aniversário do aniversariante. Ou bota os números, ou bota a mesma quantidade de velas. Mais recentemente, essa tradição está sendo perdida. Mas é um símbolo. Cada vela representa um ano na vida da pessoa. Isso é um símbolo, uma linguagem simbólica do ritual. Na missa, por exemplo, nós conhecemos o símbolo do pão e do vinho, que são o corpo e o sangue de Cristo. São símbolos que não expressam com palavras, mas que quem participa do ritual entende o significado e o sentimento que ele expressa. Nas missas nós batemos palmas, levamos os braços ao céu, suplicamos de mãos erguidas a Deus, nos abaixamos, nos ajoelhamos. Tudo isso faz parte dessa linguagem simbólica da celebração. Os ritos, eles utilizam muito. Nos rituais religiosos, toda a grandeza do mistério que se relaciona é expresso através de símbolos que são compartilhados por todo o grupo religioso. Quem é cristão vê o símbolo da cruz e não vê um símbolo qualquer. Para o cristão, este símbolo do ritual representa o sacrifício de Cristo. E nós, católicos, quando traçamos o sinal da cruz, sabemos que estamos trazendo diante de nós o mistério de Jesus que se sacrificou por nós e também a presença da Santíssima Trindade. Nas tradições religiosas, gente, símbolo, rito e rituais desempenham um papel de fundamental importância, já que estes podem facilitar aquilo que não tem como compreender sobre a tradição religiosa. Eles podem ajudar a compreender elementos que não estão no plano sensível. Lembra que os símbolos eles podem transmitir mensagens de coisas que não são concretas e palpáveis? Nos ritos, os símbolos trazem a presença do sagrado. Por exemplo, num culto de uma igreja pentecostal, é muito comum nós relacionarmos a presença de Deus com o símbolo de um arrepio na pele, um sentimento de bem-estar. Isso é uma simbologia. É um símbolo que remete às pessoas que participam deste rito da presença de Deus ali no meio. E poderíamos citar diversos outros, as velas do catolicismo, as oferendas do candomblé, as danças dos rituais indígenas e muitos outros. O rito, gente, também faz o ser humano se autoconhecer e possibilita o conhecimento das próprias potencialidades e dos seus limites. Por isso,
Ritos, rituais e símbolos de uma tradição religiosa, na maioria das vezes, se tornam também orientadores do processo humanizador dos indivíduos, pois estabelecem regras de comportamento diante de um sagrado religioso e propõem normas que irão guiar a vida social do grupo. Querem um exemplo disso? Nós católicos, na Sexta-feira Santa, não comemos carne vermelha. Na Semana Santa, nós costumamos não comer carne vermelha. Isso faz parte de um ritual e tem um símbolo importante e direciona a nossa vida. Assim, outras tradições também envolvem isso. O jejum do Yom Kippur do judaísmo, por exemplo, direciona e constrói um elemento de construção do ser humano naquela comunidade, naquela cultura. O símbolo tem toda uma importância dentro das culturas e o ritual também exerce esse papel. Os ritos e rituais formam então um sistema cultural religioso de comunicação simbólica constituída por determinadas sequências de gestos padronizados, como recitações, cantos, silêncio, leituras e muitos outros. Quem participa daquele grupo religioso que prega e vivencia esse sistema de rituais provavelmente compartilha e entende esses mesmos símbolos. Por exemplo, para nós seria muito estranho participar de algum culto que nós não entendêssemos. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma comunidade de indígenas caritianas e assistir uma das cerimônias deles, que se tratava de uma dança ao redor de uma fogueira enquanto eles se pintavam, enquanto dançavam. Eu não entendi bulhufas daquele rito, mas todos os que participaram, que frequentavam aquela comunidade e que acreditavam naquilo, compreendiam cada elemento, desde a música, da fogueira, das pinturas e da dança que estavam fazendo. Quem não conhece a cultura cristã, nem o catolicismo, vai entrar numa missa e pensar: o que eu estou fazendo aqui? É ginástica? Levanta, senta, ajoelha, levanta, senta, ajoelha. Porque são símbolos de um ritual que faz sentido para quem entende e acredita nisso. Os ritos e rituais religiosos são marcados pela fé e a compreensão de cada pessoa que acredita e vive aquela religião. E aí nós precisamos marcar alguns aspectos importantes sobre os rituais. Primeiro de tudo, entender que os rituais têm o papel de difundir a tradição religiosa. Os ritos, eles mantêm viva a tradição daquele povo, daquela religião. Enquanto se mantém a tradição e a prática dos rituais, aquela religiosidade permanece viva. Então, os ritos, eles mantêm viva a fé e a tradição. A missa que nós vivemos hoje, claro que com muitas mudanças, muitas novidades, ela mantém viva a tradição religiosa do catolicismo. O Yom Kippur, a celebração do jejum judeu, mantém viva essa tradição e assim exerce o papel do ritual, de manter sempre atualizada a religião. O rito também preserva a crença e a doutrina da tradição religiosa. Muitos de nós participamos inicialmente de uma tradição religiosa através de ritos. Quem aqui é cristão e não foi batizado, vivenciou algum sacramento do catolicismo, participou de uma santa missa, participou de um casamento? Tudo isso são marcas das tradições religiosas. Os ritos, eles preservam a crença e a doutrina de cada religião. Outro elemento é que o rito sempre trata de situações de vida dos fiéis. A realidade, a vida de cada um é trazida para dentro do rito. Ou não é verdade que nos cultos das igrejas pentecostais costuma-se rezar pelos problemas e dificuldades que cada pessoa está passando? Não se faz a oração, não se ora por aquilo que está na vida das pessoas? No catolicismo, nós não lembramos das nossas alegrias, das nossas dificuldades enquanto pessoas, enquanto sociedade? Nas tradições religiosas, a vida dos fiéis é trazida também para dentro dos ritos. É trago de forma a trazer para o rito a vida dos seus fiéis. E isso é comum de toda a tradição religiosa. Outro aspecto importante é o vínculo de pertença, pois através do rito eu me sinto pertencido, eu me sinto pertencente a um grupo religioso.
E aí eu também começo a manter e proteger essa tradição religiosa. Eu que sou católico, quando eu participo de uma missa, eu me sinto muito bem. A missa me faz sentir mais católico. Então, com esse sentimento, eu pretendo proteger e manter a tradição das celebrações, das missas, a preparação, porque eu me sinto pertencente a essa fé, possibilitado por este ritual. Resumindo, gente, símbolos, ritos e rituais estão fundamentalmente entrelaçados e separados ou em conjunto desempenham papéis de memória, atualização e manutenção da matriz religiosa. Não tem como se pensar em religiões sem se pensar nestes aspectos dos ritos, dos rituais e dos símbolos. Entendidos? Então, finalizo aqui essa nossa atividade e proponho para vocês uma outra. Eu queria que vocês levantassem, a partir da sua vida, da sua prática religiosa ou não, quais são os ritos e os rituais que você conhece e o que eles significam para você. Vocês podem fazer uma lista de pelo menos uns 5 a 7 ritos e rituais que vocês conhecem. Se tiverem fotos, tiverem como anexar fotos, melhor ainda, porque vai deixar o trabalho de vocês bem ricos. Vocês terão até a semana que vem para me entregar esse trabalho, porque nós vamos realizar a nossa aula a partir desses trabalhos na semana que vem. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.